Fala galera, cá estamos com mais um tutorial. Hoje vamos falar um pouco sobre técnicas básicas de curva. Como que a gente faz a curva? Eu vejo muita gente errando. O que a gente costuma ver é a galera querer ser agressivo no meio da curva. Isso só vai você gastar energia, aumentar o risco de errar e você vai cansar muito mais rápido durante a prova. Então, primeiro passo muito importante, a curva tem que ser primeiro definida para depois começar a ter velocidade. Então, como vocês podem acompanhar no vídeo, eu defino a minha velocidade de entrada de curva na reta anterior à curva. E na curva eu deixo a moto rolar. Depois que eu defino a direção da minha moto, que eu começo com aceleração. Dentro da curva eu não coloco aceleração. A velocidade que eu vou fazer a curva, o que vai definir ela, vai aumentar cada vez mais, é a velocidade de entrada de curva. Para você entrar corretamente numa curva, como vocês estão vendo no vídeo, vocês fazem uma troca só, da posição de pé, aquela posição base que vocês viram no vídeo anterior, vocês trocam para a posição de curva, mantendo sempre a ponta do pé que está na pedaleira na ponta, da pedaleira, virado o calcanhar para fora, e o pé de apoio também virado a ponta do pé para dentro. Então isso vai fazer com que você tenha a moto um pouco mais firme embaixo de você. Feita essa posição, sempre nós colocamos o corpo um pouco antes da moto. Então ao chegar na curva, você antecipa o corpo e depois coloca a moto. Por quê? Que muita gente erra também. Se você vem alinhado com a moto e deita com a moto, você limita o ângulo da moto. Então se você precisar, no meio de uma canaleta, aquelas que são travadas e troca de linha, se você precisar trocar essa linha, você não vai conseguir porque você limitou seu ângulo, aí que a moto pula para fora. Então se você posiciona primeiro o corpo para dentro e entra na curva, você aumenta o seu ângulo de curva. Então você consegue ter um controle muito melhor e se você precisar trocar de trajetória na curva, ainda é possível, é só você empurrar para baixo. Como? Usa a canopla em ambos os lados. Aí vocês estão vendo uma curva para a direita, se eu precisasse trocar de trajetória, é só você empurrar essa canopla para baixo. Então é aqui que você controla, na canopla, para cima e para baixo a moto, correto? Como fazer uma curva tranquila, no flow, sem fazer força e ser constante? Então, como eu falei, você ganha velocidade na reta antes da curva, na curva faz o posicionamento e deixa a moto rolar. Entrou na canaleta, em qualquer curva, é sempre olhando para onde você quer ir. Então, nunca olhando aqui na canaleta. Entrou na canaleta, já olha para onde você quer ir. Fez a canaleta, definiu a sua direção, aí você começa com uma aceleração progressiva. E nunca usar embreagem. Você não precisa de embreagem, você tem que ter tração e não barulho. Muitas vezes você fica, parece que está rápido, mas não está. Só está fazendo barulho, a moto distracionando e não está caminhando para frente. Então, com tudo isso, vocês têm que ter em mente que a curva, basicamente, não tem que ter aceleração dentro dela. A velocidade que a gente faz ela, a gente define antes. Uma dica que eu dou que é legal é usar o freio dianteiro quando tem canaleta. Isso ajuda a ajustar a moto dentro da canaleta, é um auxílio. Você não pode abusar e viciar nele porque dessa forma não é tão legal. Mas quando você entra na canaleta e vê que a moto é meio quadrada, se você usar um pouco o freio dianteiro, ela encaixa e você consegue fazer a curva aí sem errar. Deixa eu ver se falei tudo. Outra dica importante é não usar o freio traseiro dentro da curva. Você usando o freio traseiro dentro da curva, você está limitando todo o posicionamento que você precisa fazer. Então, a sua frenagem tem que ser decidida, a velocidade que você vai entrar na curva tem que ser definida antes da canaleta. Então, você freou, chegou na velocidade que você quer, solta o pé do freio, faz a troca de posição, da posição base, de frenagem no caso, para a posição sentado. E aí você entra sem acelerar, define a sua trajetória e começa uma aceleração progressiva para você ter o controle da moto. Então você freando o traseiro, você está jogando para frente toda a sua troca de posição. Você está fazendo a sua troca de posição de frenagem para a curva dentro da curva. Então você não vai conseguir definir. E aí você para dentro da curva, precisa de embreagem para sair, então acaba ficando mais lento e muito mais cansativo. Então, como vocês puderam acompanhar essa explicação junto com o vídeo, aí tinha uma canaleta de apoio. Então, isso se aplica para quando tem canaleta. Quando a gente não tem canaleta, é um chão pilado, muda um pouco o posicionamento. No caso, a frenagem e a definição da velocidade que você vai entrar funciona da mesma forma, antecipando na reta antes, frenagem, trocou a posição para a posição sentado, e aí que tá. O pé de apoio, que é o pé que está esticado, a gente trabalha com ele um pouco mais baixo, para a gente ter
um pouco mais de apoio na moto, não precisa ser tão alto igual na canaleta. Então assim, quanto mais alto tá a moto no chão duro, mais baixo tá o pé. Já na canaleta ao contrário, a gente tem que usar o pé alto para não bater no chão e a perna ficar para trás. Então no chão duro, como a gente tem pouca tração, tem que ser um pouco mais sutil os movimentos. Então essa troca da frenagem para a posição de curva e a definição para aceleração precisa ser só um pouco mais sutil. E aí nesse caso de chão duro que a gente usa um pouco mais esse apoio de canopla para ter o controle da moto. E no chão duro nós não ficamos tão apoiados na moto. A gente senta na moto e trabalha com a moto um pouco mais angulosa e o corpo um pouco mais reto, porque isso faz com que o centro de gravidade da moto force e a gente tenha um pouco mais de tração em ambas as rodas. Então já na canaleta a gente entra com a moto, já no chão duro ficamos um pouco mais centrados e aí trabalhamos com a moto aqui na canopla para ter um pouco mais de tração. Então é isso, o tutorial de hoje foi sobre curva, espero ter ajudado. Até o próximo.